Olá, essa aula foi pensada para alunos do segundo ano do ensino médio e tem por objetivo despertar o senso crítico para a leitura e interpretação de textos literários. Nós vamos trabalhar com o conto A Cartomante, de Machado de Assis, e, por uma contextualização histórica, nós podemos informar que o conto foi publicado em 1884 e o autor traz uma reflexão sobre o destino e a crença nas forças externas como um fator determinante nas escolhas do indivíduo. A mensagem central do texto aborda as complexidades nas relações humanas e, como na maioria dos contos machadianos, há um triângulo amoroso: uma mulher e dois homens. O enredo gira em torno de Rita e consulta uma cartomante para obter resposta sobre seu futuro amoroso. Para efeitos didáticos, nós vamos apresentar rapidamente as personagens. Rita é a protagonista da história, uma mulher bonita, casada com Vilela, e é retratada como insegura e cheia de dúvidas. Camilo, amante de Rita e também amigo de infância de Vilela. A cartomante, figura central que representa o destino e as incertezas do futuro. Ela lê as cartas e fornece previsões que influenciam as decisões de Rita e Camilo. Vilela, amigo de infância de Camilo, formou-se juiz e seguiu a carreira de magistrado, retornando à cidade para exercer a advocacia. A narrativa do conto, que será bastante trabalhada, tem dois elementos importantes que cabe destacar: a questão do tempo e o ponto de vista. Nesse caso, nós podemos identificar, na questão referente ao tempo, a narrativa em tempo presente e em passado, porém, a predominância do tempo passado. O narrador está em terceira pessoa, conforme verificamos em algumas passagens do texto, através de verbos e pronomes. Ainda nesse slide, podemos falar da questão do ponto de vista, o narrador onisciente. Esse narrador, ele tem acesso aos pensamentos dos personagens e com isso gera uma visão mais dinâmica entre eles. O segundo slide, que também fala da narrativa, traz também os elementos tempo e ponto de vista. Nesse primeiro quadro, nós colocamos as questões referentes a flashback e memórias, que tem a ver com os momentos em que as personagens refletem sobre suas experiências. E no segundo quadro, o tempo psicológico, com relação às incertezas dos personagens. Com relação ao ponto de vista, nós podemos destacar uma mudança de foco, quando o Vilela percebe a traição da Rita e do Camilo, e também um outro ponto, que é a ironia. A voz do narrador muitas vezes carrega um tom irônico, especialmente nas relações de previsão do futuro pela cartomante. Para melhor compreensão do texto, serão apresentadas algumas palavras-chave. Nesse primeiro slide, foram colocados destino e livre-arbítrio. O conto questiona até que ponto as pessoas têm controle sobre suas vidas e a crença nas previsões da cartomante influenciam as decisões das personagens. Nesse outro slide, a consequência das escolhas. As decisões tomadas pelo casal, influenciadas pela cartomante, resultam num desfecho trágico. Isso quer representar que muitas vezes as escolhas, nossas escolhas, têm consequências imprevistas.
Esse próximo slide trata da ironia e do destino. O conto termina com o assassinato do casal, né, depois que o marido toma conhecimento, né, do adultério, e a questão da ironia seria num ponto onde Camilo acreditava que o seu romance com Rita era desconhecido, porque, de acordo com as previsões da cartomante, né, ele poderia ficar tranquilo com relação a isso. Antes de apresentar as considerações finais, eu vou fazer uma breve contextualização, né, do conto. Começou com o envolvimento de Rita e Camilo depois que eles se conheceram, né? O Camilo, ele era amigo de Lela, e com a morte da mãe do Camilo, o Vilela passou a tratar as questões jurídicas, e a Rita, conforme o conto apresenta, passou a tratar as questões sentimentais, né? Se aproximou mais do Camilo, eles passavam mais tempo juntos, e isso fez com que ela se apaixonasse por ele. Inicialmente, né, a primeira consulta à cartomante, a preocupação dela era justamente que ele a abandonasse. E nesse primeiro momento, né, após ela informar ao Camilo que a cartomante havia dito isso, né, que havia falado sobre as suas previsões, o Camilo, ele debochou, acreditando que aquilo não fazia sentido. Porém, como ele começou a receber algumas cartas anônimas falando sobre a reputação dele, ele acabou procurando a cartomante, e nessa consulta ele foi iludido por ela, né, dizendo que, supondo, né, ele acabou ouvindo o que queria, né, e supondo que ele não se preocupasse, então ele associou que fosse com relação a esse romance, então ele acabou ficando mais tranquilo. E nesse momento, o Vilela, ele mandou um bilhete para o Camilo, fazendo um convite para que ele fosse à casa. E como o Camilo, ele estava confiante de que não tinha porquê, né, ele temer um encontro, né, o Camilo, em certo momento, ele se afastou da casa, né. Então, quando ele retornou, para a surpresa, né, ele encontra a Rita estirada no chão, ensanguentada, e o Vilela atirou nele, matando também, né, como comprovação de que ele tinha conhecimento desse caso extraconjugal. Então, nas considerações finais, eu vou fazer a leitura desse slide, até porque são muitas informações, acho mais pertinente. O conto revela a complexidade das emoções humanas, mostrando como amor, traição, insegurança e arrependimento estão interligados. Então, as personagens são impulsionadas pelo medo e pelo desejo, né, que na maioria das vezes não são incontroláveis. Também é importante destacar que Machado de Assis utiliza a ironia e a ambiguidade para criticar as normas sociais e a hipocrisia presente em sua época. A ideia de destino, representada pelas cartas de cartomante, levanta questões sobre livre-arbítrio e fatalidade. O estilo literário do autor, com sua prosa irônica, enriquece a narrativa, tornando-a não apenas uma história de amor trágico, mas também um estudo psicológico das personagens e suas motivações. Por fim, né, uma contextualização do conto, né, que trata, apesar de ser do século XIX, ele revela, né, que ainda é atual, porque ele reporta a questão do feminicídio, né, como justificativa para o que pode se chamar de lavar a honra, né? Então, infelizmente, isso ainda é bem atual. Como parte da proposta da atividade, foram elaboradas essas 5 perguntas, e eu vou
optar pela resposta da quarta para melhor compreensão da questão da presença da ironia na história. A ironia é um elemento central no conto e se manifesta de várias maneiras ao longo da narrativa, contribuindo para a profundidade e a crítica social da obra. Como em algumas situações, a gente pode colocar, né, como as previsões da cartomante, a confiança e traição, destino incontrolável, né, desfecho trágico, hipocrisia social e as relações superficiais, quer dizer, são elementos, né, que caracterizam essa ironia. Bem, desejo que a apresentação tenha sido satisfatória, né, seguem as referências né, que foram por onde eu me orientei para produzir esse conteúdo e acredito, né, desejo que esteja satisfatório. Obrigada.